Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, aqui direto do Espaço Cultural Filete, pela Rádio Ômega. E vocês estão me vendo de volta. Eu estou aqui de volta depois de 3 programas, né? Estive aí ausente por motivos de trabalho aí no Santa Portal, de horário, né, no Santa Portal, agora no mês de agosto, mas setembro chegou e eu voltei. E aqui quem não saiu, Anderson Firmino ao meu lado, tudo bem? Boa noite, Ted, boa noite aos convidados, uma presença muito especial que a gente vai anunciar daqui a pouco. E para você que acompanha o Só Esportes pela Ômega Web Rádio, tanto pelo Facebook quanto pelo site, espero que o programa seja bem bacana, porque a gente está muito animado para essa conversa de hoje. E o programa, por ser especial, né? A gente chamou também mais um jornalista convidado, Felipe Camargo, nosso amigo de tanto tempo. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Tudo bem, Ted, Anderson, Pepe. Prazer poder estar com vocês aqui. Será uma honra nessa próxima 1 hora aqui, bater papo, falar de futebol. Com certeza vamos ouvir muitas histórias do seu Pepe. Com certeza. E o Felipe já fez às vezes, né? Para quem está vendo a live, já viu a presença do grande José Macia, o Pepe, eterno canhão da Vila. Tudo bem, seu Pepe? Boa noite. Tudo bem, prazer estar com vocês, através da minha filha, Giza Macia. E pronto para bater aquele papo, principalmente sobre o nosso peixe com eterno. Certeza, com certeza. Vamos falar muito sobre o Santos e sobre o senhor no Santos, né? Afinal de contas, não pode faltar, né? Pepe e Santos são duas palavras que se ligam naturalmente, né? Com certeza, né? É difícil imaginar a história do Santos sem o seu José Macia, ou a história do Pepe sem o Santos. Enfim, são coisas que realmente se interligam e convivem há várias décadas aí juntas, né? Seu Pepe, para começar a perguntar, como é que surgiu essa coisa das histórias, assim? Essa fama que o senhor ganhou pós carreira de contador de histórias, assim, como é que surgiu essa fama? Um negócio, né? Eu sempre fui um cara assim, muito interessado em futebol, e quando o Santos excursionava, eu já na ponta esquerda, éramos eu e o Tite, né? Um grande companheiro, e eu anotava tudo que acontecia nas excursões. O Santos excursionava janeiro e fevereiro a América e maio e junho a Europa. Então o diário era para mim, não era para... Às vezes até os repórteres que iam perguntavam alguma coisa para mim, o que você marcou de mais interessante, Pepe, assim, assado. Dava aquela conferida, né? E daí, inclusive, aconteceu que eu lancei livros e tudo sobre o Santos, sobre livros de histórias engraçadas, histórias sérias. E daí para frente mesmo, agora já com 84 anos, mas ainda graças a Deus, com saúde, podendo atender todos vocês, os torcedores, para falar do nosso futebol, do nosso peixe eterno. Isso até uma curiosidade, né, seu Pepe? Os cadernos, né, que o senhor acumulou ao longo... São 3, né? Coisa de... As pessoas... Outro dia eu tive com um amigo lá, o Arnaldo Vaz, né, que é grande amigo e jornalista, ele se delicia com meus cadernos. Eu lá em casa tenho 3 cadernos, e nesses 3 cadernos estão todos os 750 jogos que eu joguei no Santos, tudo anotado, Fernando Luiz, renda, público. Os 3 cadernos estão lá, principalmente o mais velho, que já está com mais de 60 anos, está caindo quase as folhas despregando, mas... E o interessante é que, às vezes, o próprio Guilherme Guache, grande amigo lá do Santos, historiador do Santos, ele pede, Pepe, eu estou com uma dúvida assim, dá uma olhadinha no teu caderno aí, quem ganhou Santos e Irmãos Romano em 1962, aí eu vou... Mas os cadernos são deliciosos, a gente ter essa satisfação de poder saber que a gente vivenciou aquilo tudo, né? Eu conheci com o futebol mais de 60 países, jogando bola, e conheci meus parentes na Espanha, enfim, uma coisa maravilhosa. Você falou que o seu caderno mais antigo já está caindo aos pedaços. Você não pensa em dar um tratamento especial para... Porque isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma relíquia enorme. Assim. Então, estou com esse...
vai acontecer Pede isso. pro Arnaldo te dar essa força, com certeza ele vai ajudá-lo Estão na hora. guardadinhos lá em casa. E a gente volta e meia dá uma checadinha. Hoje faz 20 anos que nós ganhamos de tal e tal. E tá tudo marcadinho lá, sabe? Só a única coisa que eu falhei, no caso, eu marcava resultados, escalação, os gols, árbitro. Só o problema é que eu colocava renda. O dinheiro já mudou 55. Mudou toda hora. Eu devia ter colocado público pagante. Aí sim. Seria Nós bacana. colocava renda e não colocava o público. Não. Às vezes colocava o Porque às vezes o público, jornal, às vezes o jornal também não publicava. Às vezes publicava o dinheiro e não publicava o público. O Nesse, dinheiro já mudou tantas vezes, né? exato, nesse mundo moderno, né? Agora, com um contador de histórias como Aliás, é o Pepe. ele já entrou nessa, né, do mundo moderno. Exatamente. O Arnaldo Haas é o responsável. Pois é, o Arnaldo por isso. Haas transformou o Pepe de ex-jogador em youtuber. Como é que é essa vida agora, né, que Pepe? fala. Como é que é ser youtuber agora? Na frente de uma câmera, falando pro pessoal. Tá gostoso, essa situação grande. A Giza está me ajudando muito, minha filha, né? Aham. E muitos convites para bater papo, para fazer parte do YouTube sempre. E eu faço com uma satisfação grande. A memória continua boa, né? E as historinhas saem normalmente. O Arnaldo dá aquela ajuda ali também. Para gravar ali demora Qualquer muito ou não? dúvida, Vai de Arnaldo, primeira? deixa comigo. Ele vai de primeira assim, não, na hora de gravar? Não? Vai de primeira assim? Ou tem aquela ensaiada antes de falar e tal? Para gravar esses vídeos aí do YouTube? O Arnaldo é um bom diretor ali para. É bom. Eu e ele fazemos uma dobradinha boa, que a gente tem a memória boa ainda, graças a Deus, né? Uhum. E então eu faço isso com o maior prazer. Minha filha Giza Macia, né? Sim. E ter que aqui Sempre- veio trazer. tá aqui comigo, ela sempre A me Giza tá ali no ajuda cantinho, ela também. não quer aparecer, ela tá ali no cantinho. Ela fica só na produção ali, né? Só nos bastidores. Qual a história que o senhor acredita que tenha contado mais vezes, assim? Tanto seja ao longo do A tempo, história que seja... eu contei mais vezes, ou história- o jogo que eu falei mais jogo, vezes. é uma A briga história- boa. O jogo do Santos e Milan 63, né, que o Santos se sagrou bicampeão mundial, isso aí faz parte da minha trajetória. Porque o Santos perdeu de 4-2 do Milan na Itália, era a decisão do título mundial de 63. E aí, o segundo jogo era no Maracanã, e eu não sei se o Lula fez de propósito ou não, mas ele fez um suspense incrível. O Lula, Divulgou nosso em cima da hora, eterno treinador, né? Então, no dia do jogo, era 14 de novembro de 63, era aniversário do meu falecido pai, e eu estava querendo o jogo, sabe? Eu sabia que o Santos precisava de mim, estava desfalcado do Pelé, do Zito e do Calvé. Mas me veio a notícia que eu não ia jogar. Eu falei, mas é possível? Não, que o Lula parece que vai colocar o Batista na ponta esquerda. O Batista era um ponteiro direito e esquerdo que veio do Noroeste, que ajudava o meio campo, mas eu não definia na frente que nem eu, né? Eu fiquei meio bravo. Assim, eu falei, será que o Lula vai fazer isso comigo? Aí, de repente, na hora do vamos ver, o Lula foi dar a escalação, fala para pai Pepe. Eu digo, eu tenho a impressão que ele queria me dar um susto. Vou mexer com o brilho do espanhol, que ele está meio devagar, talvez. Então, aconteceu isso. O Milan estava ganhando 2-0. Fomos para o intervalo, no Maracanã, cheio o Maracanã, muita gente torcendo para o Santos. E o Lula, nós estávamos tomando um passeio, o Milan tinha um grande time, e nós estávamos perdendo 2-0, de repente nós escutamos lá no vestiário, trovoada, relâmpagos, chuva, temporal. Pé d'água. Temporal, parece que lavou a alma da gente, sabe? O campo ficou alagado e eu gostava muito de jogar com um campo molhado. E marquei 2 gols de falta, o primeiro e o quarto, e ambos de longe assim. E acabamos ganhando o jogo de 4-2. Posteriormente, 3 dias depois, ganhamos de 1-0, gol do Dalmo cobrando pênalti e nos sagramos bicampeões mundiais. Aliás, o Lima, né, conta uma história desse jogo também, que parece que havia um banquete preparado para o Milan, os jogadores do Milan já preparando a vitória. Os italianos já tinham programado a festa
Principalmente Itália, quando na volta. virou 2-0, no intervalo dele já mandaram comprar pizza e napolitana e muita cerveja, claro, iam festejar o título, né? E Tinha um ganho 4-2 na Itália, né? É. Ganhou 2-0. A pizza ficou um pouco Conheci indigesta, a eu força acho. do peixe. Além dessa história. Sensacional. Foi o maior jogo da minha vida. Para mim, esse jogo faz parte da minha história. Além desse jogo do Milan, que o senhor disse que foi o maior da sua história, eu acredito que o episódio Palmeiras e Santos 7-6, do ônibus, depois que você encontrou o torcedor, essa também é uma que você repete, conta bastante, né, Pepe? Essa história que hoje, nos dias de hoje, é algo que foge completamente da realidade. Você imaginar um craque de um time grande do futebol brasileiro dentro de um coletivo, de um circular coletivo. Mas vou contar a história rapidinho. Tá 2-2 com 20 minutos. Palmeiras um grande time, o Santos um grande time. Aí nós fizemos 5-2 e fomos para o vestiário com 5-2. Isso é contagem de primeiro tempo. De um clássico ainda. 5-2. Aí o Ciro Costa estava até preparando o dinheiro da renda para pagar o bicho que pagava depois do jogo. Eu estava até contando. Estava contando. De repente o Palmeiras fez 2 alterações e chegou a 6-5. E faltavam uns 10 minutos para acabar e eu marquei 2 gols. 6-6, eu marquei 3 gols essa noite. 6-6, 7-6. Um deles de cabeça. Dos 4 gols que eu marquei de cabeça na minha carreira. Foi 7-6. Enfim, uma vitória linda. E o detalhe que eu costumo comentar, que vocês acham graça, é que depois desse jogo, ganhando de 7-6, eu vim. O Santos não tinha ônibus. Não tinha ônibus. O Santos viajava em 4 ou 5 carros de praça sempre. Que ano era esse jogo aí? 58? Era 58? Foi 58. 58. Eu tinha 23 anos. É. Então, peguei o carro que a gente trazia, normalmente vinha com 5 jogadores, vinha tudo apertadinho. Ou 4, 3 atrás e 1 na frente, que esse era privilegiado que vinha na frente com o motorista. Desci aqui na Praça dos Andrades, né? Por volta o jogo foi à noite, por volta de 2h30 da manhã, né? E aí tinha que ir para São Vicente ainda. Meio mochiba, não estava com dinheiro no bolso, né? Falei, não vou pegar táxi, não vou pegar o circular. Peguei a história foi essa, peguei o circular e lá fui eu pela minha casa para a mercearia do meu pai. Aí eu vi um cara assim me olhando muito, sabe? Eu senti que ele estava bebum, ele estava de pé, ele tinha tomado todas, né? Nessa hora também, né? Aí ele fala, mas escuta, vou fazer uma pergunta para você. Pode. Você, por um acaso, você não é o Pepe, não? Eu digo, sou o Pepe, sim. Aí ele perguntou, vocês jogaram com o Palmeiras essa noite? Jogamos. Quanto foi, Pepe? Eu digo, ganhamos 7-6. Ele falou, pô, Pepe, eu estou falando sério. Ele não acreditou. Eu falei, você compra o jornal amanhã, que você vai ver que é verdade. Olha, papa, não faz essa pra mim, essa não. E aí foi o maior jogo da minha vida, né? Aliás, pelo Santos. Hoje já puxaria o celular e falou, calma aí, meu amigo, olha aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, 7-6, pô, marquei 3 gols, né? Ainda mostra o vídeo do gol, tá aqui, meus 3 tá gols. aqui e nesse jogo, inclusive, teve torcedores, não lembro se do Palmeiras, do Santos, tiveram até infarto, morreram. Morreram 3 pessoas. 3 pessoas jogo. durante o jogo. Um no estádio e dois ouvindo o jogo. Imagina ouvir um jogo desse pelo rádio. Sensacional. Imagina. Como é que começou a sua história de amor com o Santos? Assim? Como é que foi o começo da carreira, o começo da jornada? Chegou ao Santos em que ano? Eu? Você começou no Santos em que ano? Eu jogava bem em São Vicente, né? E o Del Vecchio, que foi um grande jogador do Santos, ele foi na frente. Nós fazíamos a ala lá em São Vicente, no São Vicente Atlético Clube, juvenil. E ele foi treinar no Santos e agradou e assinou. E ele falou, Pepe, falei em você lá, eles querem que você vá treinar. E o treinador era o falecido Salu. Era o chefe da banda, o grande animador da torcida. E ele era o técnico do infantil. Aí eu fui treinar, fazer um teste no Santos, e era na Vila Belmiro, não tinha campo de treinamento, não, era na Vila Belmiro mesmo. E entrei no campo e
no treino, durante o treino, sensacional. Se vê isso agora, os caras vão dizer que não é possível. Com um chapéu com a aba para trás. O boné com a aba para trás da Vila Belmiro. Aí fiz um gol no treino, o Salu falou, Pepinho, gostei. Ele me chamou de Pepinho, que o Delveco deve ter falado para ele. O pai dele é Pepe também. Então, o Salu falou, Pepinho, gostei de você. Vou ficar com você, quero que você assine a sua inscrição aqui. Você vai poder assistir depois os jogos do Santos de graça, você vai ganhar a sua carteirinha de atleta do clube. Que aliás era o seu um grande interesse, né? Aquela carteirinha. Ele falou, só pedindo um favor, Pepe, próximo treino não vem com esse boné, compra uma redinha na loja americana para a pasta cabeleira, colocar a redinha. Aí eu comprei. Foi assim que tudo começou. Bom, o Pepe sempre brinca, né? Quem é o maior artilheiro da história do Santos? Quem é, Pepe? É verdade. Quem é o maior artilheiro? Isso algumas vezes, todo mundo já sabe a resposta. Que o rei da bola era inatingível, inigualável, foi disparado a todos, o maior artilheiro. Então, o segundo artilheiro foi eu. Então, como eu digo que o rei veio de Saturno, ele não é terráqueo, não nasceu aqui. Eu sou o maior artilheiro do Santos com 405 gols em 750 jogos. O senhor acha que ainda, ou que possa existir nesse futebol moderno, né, que não tem hoje em dia tantos atletas vivendo como vocês viviam dentro de um mesmo clube, por muito tempo jogando, defendendo a mesma camisa. O senhor acha que ainda pode existir nesse futebol moderno alguém que alcance essa marca que o senhor tem pelo Santos? Dificilmente isso acontecerá, a não ser que aquele jovem que está lá no Paris Saint-Germain, lá no time de vir para cá, esse é perigoso. Ele saiu daqui com 138, eu acho, né? 138. Quantos gols você tem? 138. Eu acho que mesmo que ele volte vai ser difícil, né? É muito difícil, porque 405 é um número bastante grande, né? Você falou do Pelé. Como é que era ver o Pelé de dentro do campo, assim? Para vocês, jogadores, assim, como é que era saber que tinha um cara do tamanho do Pelé que podia fazer uma jogada genial a qualquer momento? Como é que era para vocês ter a companhia de um cara tão privilegiado que nem o Pelé? Ele era chato, né? Ele reclamava, ele queria que a gente fizesse o que ele fazia. Era só isso, né, que ele queria. Era difícil. Eu era meio ignora para chutar, eu chutava sem ângulo, com ângulo, da ponta esquerda eu bati a cone para gol, eu fiz 4 gols olímpicos. Você vê que é outra coisa, é recorde mundial também. O problema é que um deles foi quando o Pelé fez 8. Hein? O problema é que um desses gols olímpicos surgiu quando o Pelé fez 8. 8 não olímpicos, 8 gols. Esse é que é o problema. Eu falei, isso não é jogo de fazer gol, nós ganhamos de 12... 11-0. 11-0 do Botafogo do Ribeirão, e eu marquei um gol olímpico. Falei, vê lá se isso aí é jogo de fazer gol olímpico. Pelé marcou 8, o meu gol foi pro espaço. Então... E uma vez, com o falecido Coutinho, né, bati uma falta lá contra a Portuguesa Santista, clássico, né? Santos e Portuguesa Santista era jogo duro. Interessante que nós íamos da Vila Belmiro, a gente trocava de roupa, ia pela rua, a pé, já vestido de jogador, e a torcida ia junto. Você ia assim, já uniformizado? Quando era perto? Pela rua, e tem que ganhar hoje, vamos dar uma surra nessa Hoje os caras vão de ônibus dali. Que sensacional. Vila Belmiro, o único bus, saímos a pé. E na volta a mesma coisa. Então, os torcedores vinham com a gente e voltavam com a gente. Foi esse jogo que eu bati uma falta assim, mini escanteio, eu dei uma caçambada e o Coutinho cabeceou 1-0 e desmaiou. Nossa. Ele desmaiou. Foi atendido lá, depois ele voltou. E ele com aquele... Voltou pro jogo ainda? Voltou pro jogo. Ele com aquela alegria, aquele humor que ele tinha, ele me falou alguns meses atrás, Pepito, se eu soubesse que eu ia marcar o gol de cabeça e eu ia desmaiar, eu não teria posto a cabeça. A minha cabeça está doendo até hoje, 45 anos depois. Até aproveitando a pergunta que o Anderson fez a respeito do Pelé, essa visão do Pelé dentro de campo, das jogadas dele, dava para ver essa genialidade, porque às vezes você tá vendo de fora, você naturalmente vê um pouco melhor, né? Mas quem tá dentro ali via aquela genialidade nesse... Incrível, porque eu quando ele chegou, eu estava cortando o cabelo lá no Espanhol, não era o Didi, ele era o Espanhol, estava cortando o cabelo,
E de repente alguém me falou, o Valdemar de Brito está aí. Eu lembrei que o Valdemar tinha sido um grande jogador na Copa de Tanto. E o Valdemar de Brito me chamou, alguém falou para ele, Pepe está no barbeiro aí. Aí ele me chamou, Pepe, eu estou trazendo um garoto aí, o apelido dele é Pelé, ele chama Edson Arantes do Nascimento. Queria que você desse uma força, porque ele joga muito, vocês vão gostar, tal. Aí me apresentou o Pelé apertou minha mão, quase me quebrou a mão. Falei, tá com vontade dele, tá? Eu falei, porque puder ajudar, pode contar comigo, ele precisa de ajuda. Ele entrou, começou a fazer gol no treino, o Formiga foi o primeiro que tentou marcá-lo, grande Formiga, Chico Formiga. Se deu muito bem. Chico Formiga falou assim, olha, vou dizer uma coisa, esse crioulo aí vai ser o maior meia do Brasil, joga muito. Não exagerou, falou que foi do mundo, né? O Pelé era realmente incrível, fazia coisas maravilhosas que a gente duvida que possa aparecer outro, porque ele foi o único jogador completo. Já vi Garrincha, o Denner e outros grandes jogadores. Uma característica especial. Mas o Pelé era perfeito em tudo. Você ia perguntar? Exatamente, até em cima disso que vocês perguntaram sobre entender que dentro de campo vocês estavam vivendo ali ou presenciando uma genialidade como a do Pelé. Você, Pepe, com os demais jogadores do time do Santos, naquela chamada Era de Ouro, né, como se ficou denominado, vocês tinham noção que vocês ali estavam construindo essa era, que vocês estavam deixando ali o nome de vocês eternizado na história do Santos? Não tinha essa... Não tínhamos essa ideia. Claro, a gente ficava feliz, ganhar jogos, títulos, em viajar, excursionar. Mas a gente não sabia que tantos anos depois a gente ia ter que comentar ainda. Iam ser marcas aquelas insuperáveis. Passagens incríveis. Quando a gente ia em São Paulo, dar uma castigada no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Pacaembu, voltávamos, parávamos ali numa padaria, que era sempre a mesma, ali no Vergueiro, me parece. Parávamos ali para tomar um cafezinho e tal. E na volta. Na volta. Na ida e na volta. Na ida e na volta, no mesmo lugar. Volta. Na volta sempre tinha uma meia dúzia de torcedores do Santos. O Santos não tinha essa torcida grande, né? Então fazia parte do ritual, a gente, 5, 6 carros de praça, parávamos ali, um esperava o outro. Geralmente eram os mesmos carros, assim, os mesmos motoristas que levavam vocês? Eram os mesmos motoristas. Era o Cocada, o Draga, que era o irmão do Lula, e outros. Seu Ladeira. Seu Ladeira parece que era corintiano, né? O Pelé uma vez falou que ele era corintiano. Não sei. Disse o Pelé uma vez pra mim numa entrevista. Pô, tô sabendo agora. Disse ele. 1000 anos depois. Mas era sensacional, porque... Ele tá vendo só? Pô, essa história não é minha, essa história do Pelé que falou pra mim. Tem participações aí já? Tem algumas aqui. Só antes de você começar a falar, queria mandar um abraço pro seu Lúcio, pro Anderson lá da Ótica Libra, que é parceira do nosso projeto Só Esportes. Acompanha a Ótica Libra, fica na Frei Gaspar 128, né, no centro de Santos. Tem promoções aí, toda a linha da Ana Hickman, né, de óculos da Ana Hickman, em várias opções. Vá lá fazer uma visitinha à Ótica Libra, fica na Frei Gaspar 128. Então, um abraço ao seu Lúcio e ao Anderson, que também trabalha lá, gente boa. O Anderson Xará do nosso... Meu xará. Já vamos com as participações agora. Vamos lá. A Sônia Maria Santos, seu Pepe, meu respeito, o senhor é especial e tem a minha admiração. A Sônia Maria Santos falou pro senhor: seu Pepe, meu respeito, o senhor é especial e tem a minha admiração. Obrigado, velho. Aqui ela ainda completa aqui: Felipe, Anderson e Ted, bom programa com as histórias do seu Pepe. Aldo Neto, um abraço, Aldo. Seu Macia Gênio, um abraço aos amigos. Aldo Neto, ele mesmo, o próprio. Um abraço, Aldo. O Arthur Santos. Deus não vale que ele é o rapaz que faz há 1000 anos o seguro do meu carro. Ah, é? Mas é peixeiro fanático. O Arthur Santos, grande Pepe. O Ricardo Marreiro, acho que é isso. Só fera nesse programa. Maria Aparecida, o Fernando Pessoa, boa noite aqui. Maria Aparecida Coelho Dias, boa noite, estou adorando as histórias do Pepe que tanto vi jogar. Maria Aparecida Coelho Dias. Coelho Dias. Fernando Pessoa, olha só o Canhão da Vila na Rádio Ômega, é isso aí. Canhão da Vila. Que ganhou rádio, né? Ele foi rádio. Ele que é o... É verdade, é o feliz ganhador do rádio. Aliás, numa live
Muito legal que o Fabiano Fará conduziu na sexta-feira, Muito né? legal Especialmente para fazer o sorteio, né? O Anderson, inclusive, tentou concorrer, mas ele lembrou, não dá. Então, não podia. Pô, a Lúcia também, a esposa fala, não dá. Pô, o Fabiano alertou. O Fabiano paquerou esse rádio, Pois é, pô, mas não tinha Brincadeira. jeito. Não tinha jeito. Até muito uma legal. amiga nossa, a Fabiana Norato, esposa do Luciano Ribeiro, grande jornalista, a Fabiana também, tentou. Ela podia, mas não teve jeito de ganhar. Já que vocês estão no momento de mandar abraços aí, Claro, à queria vontade. mandar um abraço aqui pro Murilo Tauro e pro Nicolas Ribeiro, que quando souberam que o Pepe seria o convidado, os Santistas Roxos fizeram questão de nos acompanhar aqui em loco. Depois vão querer tirar só aquela sorrindo selfie. ali. Eu só vejo sorrisos aqui na esquerda. Eu não tô vendo o Murilo, que eu tô encoberto, mas ele tá sorrindo também. Agora eu vi, agora ele tá fazendo um então. positivo ali. E, ô Pepe, não sei nem se eu tô sendo Imagina, muito não, entrão, hein, vontade, gente? Senão, só vontade. cortar, hein? Ô Pepe, histórias o senhor tem de monte e construiu uma rica história, não só no Santos, no São Paulo. Recentemente, eu soube que um vereador de Limeira propôs que fosse construído um busto lá no Limeirão, lá pra eternizar mais ainda o que o senhor fez lá. Verdade. Porque eu queria que o senhor falasse, né? Eu acho que eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor. Não sei se o senhor já falou sobre isso em alguma oportunidade. O que representa para o senhor ter esse reconhecimento? Afinal, a Inter de Limeira conseguiu uma conquista estadual Título paulista graças de ao seu 86, trabalho, né? Paulista de 86, Exato. foi a Inter de Limeira, melhor ataque, melhor defesa, maior número de gols, o goleiro menos vazado, artilheiro, que foi o Kita. A Inter teve todos os requisitos incríveis. Era um time do interior, começou devagarzinho, foi ganhando. Quando quiseram parar, já não dava mais. A gente tinha realmente um time certinho, que tinha cabeça, tronco, membros. Tivemos o goleiro menos vazado, o artilheiro do campeonato, todos os detalhes. Então eu sempre digo, quando eu quero ser mais feliz ainda, eu vou a Limeira. Eles me chamam lá e me convidam. Inclusive fez anos, sem querer cortá-lo, Pepe. Ontem fez anos, fez 33 anos da conquista, inclusive. Fez 33 anos exatos, 3 de setembro de 86. Eu lembro quando a Inter teve aqui em Santos, esse ano, né? Quando eliminou. Sim, que até inclusive ele acabou acabou eliminando a eliminando a Portuguesa Portuguesa. Santista. Mas aí fizeram um registro técnico na ocasião, acho que foi o. Você não lembra se o senhor foi ao hotel, eles foram ao seu Isso, encontro. E lá em Limeira, eu tava ali em Jaguariúna, que é ali por perto, então ali tava se falando muito. Jaguariúna na Grande Campinas é adjacente. Ali, aquela região ali, uma região rica e aí se falava muito do que a Inter de Limeira tava fazendo. ou a Grande Jaguariúna. Campinas né? foi na Grande Jaguariúna. É que eu falei Grande Campinas pra ver se o Felipe me contradizia. Não, imagina. Não contradigo em nada. Não, porque sabe o que foi? A Inter ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno e teve que decidir com o Palmeiras ainda, que foi o segundo lugar, foi vice-campeão. Então, um regulamento tremendamente injusto, né? E mesmo assim nós conseguimos, ainda jogando os 2 jogos no Pacaembu, ser campeões paulistas. Eu não lembro só se na ordem, porque o senhor foi campeão brasileiro com o São Inclusive, eliminou Paulo. o Santos na semifinal. Sim. Inclusive, A Inter de Limeira eliminou o Santos. Eliminou o Santos na semifinal. Ganhou do Santos. Ganhou Ganhou aqui do na Santos. Vila e ganhou em Limeira. Se não me Exatamente, engano. ganhou, foi. Em 86, o senhor teve a passagem pelo São Paulo também, não? Em 86 a Inter foi campeã. Isso. Aí depois que veio Depois disso eu fui São contratado pelo São Paulo. O senhor imaginava que a história que o senhor já tinha construído com o Santos, que o senhor pudesse, com um dos rivais, dar essa alegria ao torcedor são paulino? Claro, a gente estava numa fase boa, era considerado um dos melhores treinadores do país, né? Então, ainda mais sendo campeão paulista com uma equipe pequena, né? E fui para o São Paulo, também deu certo, e consegui título também do São Paulo, né? Título brasileiro, né? Brasileiro. E na época com Careca, Pita, Miller, um grande time, Miller, Sila, Careca, Pita e Sidney, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita. Esse era o time do São Paulo. Um grande time, né? Mas aí apareceu uma proposta de Portugal, né? E eu acabei indo para lá, comer um pouco de bacalhau lá. Fui para a cidade do Porto, né? É o Boa Vista, né? Que o senhor foi? Boa Vista de Portugal. Porque ele é um presidente muito folclórico, né? Sensacional. Até só uma observação a respeito do título brasileiro. É o seguinte:
Inclusive, o Felipe, lembrando que o São Paulo foi campeão no dia do aniversário do Pepe. Sim. Exatamente, aí acho que teve parabéns, não é, seu Pepe? Foi mesmo, 25 de fevereiro. Bem no de dia. 87. Né? Quase que 26, né? Porque o jogo teve prorrogação. Era o brasileiro de 86 que foi decidido em 87. Foi 87, exato, fevereiro de 87. Aí cantaram parabéns, não foi, seu Pepe? Foi. Parabéns a você e tal. E eu já estava mais ou menos conversado com o Boa Vista de Portugal. Naquela ocasião o senhor já estava mais ou menos conversado. Eles ficaram meio zangados comigo na época. Mesmo? Falei, mas é do futebol, né? Me deu, sabe, aquele desejo de conduzir uma equipe de fora, no exterior. E depois eu fui outras vezes para outros clubes, né? Mas levar a minha família para conhecer Portugal, né? A cidade do Porto, Boa Vista, o Major Valentim Loureiro, um presidente sensacional, né? Presidente... incrível. Hein? Presidente folclórico, né? Folclórico, mas major, bravo. Ele dava cada murro na mesa lá, ninguém fala aqui, e a mesa na reunião. Então os outros diretores ficavam assim muito calados. Tomem cuidado que o Major hoje está bravo, hoje ele está... Principalmente quando eu perdia pro Porto, ele não era da mesma cidade, né? O dia seguinte, perdia pro então, Porto. O Benfica ele aceitava ainda e tal, o Sporting também, mas perder do Porto ele ficava muito bravo. Vocês não jogam coisa nenhuma, vocês são isso, são aquilo, no vestiário. No vestiário já, logo depois do jogo. Falava, Major, fica calma, Major, calma, senhor Pepe, esses caras não jogam porra nenhuma. Vai devagar que a gente acerta aqui. Depois eu ouvi o Major algumas vezes ainda, o filho dele esteve aqui no Brasil, veio me conhecer. Chegou a vê-lo aqui no Sensacional. Figuraça. Figuraça. Tem algum clube que o senhor gostaria de ter treinado e não teve oportunidade, por qualquer razão que seja, assim? Algum clube que o senhor gostaria de ter treinado e por alguma coisa qualquer não conseguiu e ficou no desejo, ficou na vontade? Não. As coisas aconteceram normalmente na minha vida com relação a clubes, então eu treinei e não fiquei com vontade de treinar em algum outro clube, não. Fui pro Japão, fui lá no Yomiuri, lá estava o Kazu, que depois jogou aqui, foi o único japonês que jogou na ponta aliás, do Santos. Fez um gol pelo Santos, o senhor era o treinador, mais de um, na verdade. Trazer um japonês para jogar na ponta do Santos, que já teve Dorval, Pepe. A ideia foi sua? Hein? A ideia foi sua? Trazer o Kazu, a ideia foi sua? Foi. Falei, joga muito. O Kazu era mais ou menos isso lá no campeonato japonês. Aí vai dizer, mas o campeonato japonês é a mesma coisa. Agora aqui no Santos. Mas mesmo no Santos ele jogou bem. Sim, então ele tinha facilidade de jogar nas duas pontas. Então marcavam o Kazu bem na ponta esquerda e eu punha ele na direita. Aí ele arrebentava lá direita. Então, quando ele era. Eu via qual lado era o lateral mais vulnerável e colocava o Kazu para dar um sacode lá no lateral. Será que tem aquele áudio aí esperto pra gente. Será que tem? Será que tem? Um recado do seu Pepe? Um áudio muito especial. Seu Pepe já tá com o fone. Então ele vai ouvir uma pessoa que ele conheceu muito, jogou muito tempo com ele. Mandou um muito. recado pra ele. Bem é verdade, você vai ouvir aí. Marcelo, por favor. Meus amigos da Rádio Ômega, aqui quem está falando é o Edson Arantes do Nascimento. Muitos de vocês não sabem, principalmente os mais jovens, mas é o Pelé que está falando. E se vocês se lembrarem, o Pelé é aquele que jogava com o Pepe. O Pepe é um pouquinho mais velho que o Pelé, né? O Pelé é mais bonito, mas o Pepe era da mesma família. Agora, falando mais sério, eu quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Pepe. Não só nós, santistas e brasileiros, mas todo o Brasil deve muito ao Pepe. E eu vou até dizer por que deve muito. Deve muito porque dos 1.283 gols que o Pelé fez, eu acho que a metade foi passe do Pepe, viu? É o tempo bom. Mas, olha, Rádio Ômega, obrigado pela oportunidade. E o meu grande abraço ao nosso grande amigo e irmão Pepe, e espero que a gente possa curtir mais vezes aí, tá? A todos os amigos brasileiros e principalmente os daqui de Santos,
Um grande abraço do Edson Arantes do Nascimento. Que prazer, que honra, que satisfação. Eu queria, primeiro, antes do senhor falar, queria agradecer muito ao Pepito, né, que é o braço direito aí do Pelé, que nos proporcionou veicular esse áudio, que colheu esse áudio. Né? Esse Eu presente, sempre digo né? que realmente foi o maior de todos, eu não acredito que apareça nada parecido. Sempre falo que o seu Dondinho e Dona Celeste rasgaram a fórmula, nunca mais aparece nada igual ao Pelé, o rei da bola. E é um orgulho ter feito parte desse ataque incrível, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, onde mais uma vez eu digo que eu era o único cara pálido. Exatamente. Faz tempo que o senhor não fala com o rei? Faz tempo? Às vezes ele nos convidou para lá na casa dele uma feijoada, mas já faz uns 3 ou 4 meses, né? Fomos lá, ele estava legal. E foi Tava o bem, Menga, assim, o Menga foi. também foi, acho que foi o Clodoaldo, o Edu. Passamos uma tarde maravilhosa lá. Quando a gente fala do Pelé, muita gente conhece o Pelé por tudo aquilo que ele fazia dentro de campo, né? Mas fora de campo, claro, dizem que tinha um apelido gasolina, né? Muita gente gasolina. apelidou o Pelé nos bastidores de gasolina. Diziam que o Pelé era sonâmbulo, diziam que o Pelé gostava de tocar uma música durante as noites. Ele e o Tite. Né? Como é que era esse Pelé fora de campo? Quando o homem, por exemplo, resolvia acordar durante a madrugada e tocar o seu violão, por exemplo, isso era sinônimo de que ele ia arrebentar no jogo ou ele ia ter um dia mais calmo, hein, Pepe? Perfeito, completo. No violão ele não era grande coisa. Quem era o companheiro de quarto dele, não. Pepe? Quem era mais quando ele queria cantar. Ai, meu Deus. ABC. Sabe qual é o apelido dele? Qual? Não, vocês vão ficar. Gasolina, todo mundo é gasolina e tal. O Pelé, para mim, para o Mengal, para o falecido Coutinho, sempre falava também. Quando a gente perguntava pelo Pelé, tem visto o Júlio? Aí o cara fala, Por que, Júlio? os torcedores dizem, por que Júlio? É porque ele tinha na época um goleiro do Noroeste chamado Julião. Um negão que pegava tudo. E o Pelé nos treinamentos. O Pelé, se fizesse a carreira como goleiro, ele ia ser tão bom como o Gilmar, como o Glaeste, como o Rodolfo Rodrigues, Segas, Cláudio. E pegava muito. Então, de Julião ficou sendo Júlio. Até hoje, quando eu vejo o Menga, tem visto o Júlio? Eu sempre lembro, né? Quem tiver de fora nunca vai ter ideia de quem que eles estão falando, né? Se eles se juntarem, cadê o Júlio? Pô, quem é Júlio? Porque é uma coisa pontual de época, né? Que Falei, coisa do ficou. Pepe. Mas cantava mal, então, é isso, Pepe? Hein? Pelé cantava mal. Demais. Tocava bem, cantava mal. Tocava bem. Não era, realmente não era o dele. Músico, mano. rimas Isso ele não era completo, né? As rimas dele, eu falei, mas as tuas rimas é só amar, cantar, chiar, é tudo com ararararara. Eu queria lembrar com o senhor da campanha com a portuguesa. Ele até que já arranhou um pouco mais. Seu Pepe, queria lembrar com o senhor a campanha com a Portuguesa Santista em 2003, né? Que eu acho que foi um momento tão especial da história da Briosa, né? Chegar a uma semifinal do Campeonato Paulista. Como é que foi o segredo daquele time da Briosa de 2003? 2003? O Isso, grande segredo ali daquela Briosa. da Briosa. Né? 2003, semifinalista, né? Do Paulista. Portuguesinha? Portuguesinha. Foi um bom time, né? Tinha um time que tinha a maneira certa de jogar, fechava bem, tinha um contra-ataque mortal. 2 jogadores, o Rico e o centroavante. Rico Souza, era o centroavante. Esqueci o nome dele. Rico Souza. A memória vai. Mas o Rico, principalmente, tanto que o Rico depois foi contratado por times grandes depois, mas só funcionou bem na Portuguesa Santista, que era um contra-ataque incrível, né? Tanto que nós ganhamos de 2-0 do Santos. Aliás, deu o que falar pro senhor esse jogo também. Deu o quê? Deu o que falar pro senhor esse jogo também. Foi esse jogo que o Fábio Costa Quem era o brigou técnico com do Santos, você lembra? O técnico do Santos era o Leão. Era o Leão. Se não me engano, Era o Leão, Emerson Leão. O Leão não me ficou engano, Mas não bravo. foi nesse jogo em Uricumursa? O Leão ficou bravo. Mas o Fábio Costa Caiu um também chegou a temporal ficar nesse bravo dia, com o ficou. senhor. O Fábio Costa e o senhor discutiram na beira do O Fábio Costa gramado. queria bater em todo mundo, muito forte.
Ele saiu correndo atrás E do tinha Drico, torcedor atrás do Santos ponto esquerdo. indignado porque a Portuguesa que o senhor dirigia tinha ganho do Santos também, né? Devia ter torcedor indignado com o senhor também. Como é que pode? Pepe, me admiro você, hein? Do Santos. O que você quer que eu faça? Eu sou técnico da Portuguesa Santista. Né? Eu estou trabalhando na Portuguesa Santista. E incrível que eu era funcionário do Santos. E o Santos me emprestou para a Portuguesa. Eu não lembrava desse detalhe, é verdade. Entendeu? Depois eu fui, quando eu voltei fui para São Paulo e tal, eu falei, não é possível agora eu ir para o São Paulo e continuar funcionário do Santos, né? Eu entrei em um acordo com os dirigentes e me desliguei do Santos com relação à papelada, né? Continuo santista e peixeiro. Até uma lembrança desse time da Portuguesa, aproveitando a pergunta do Anderson, o Pepe ele tinha assumido a Portuguesa, se eu lembro, em 2002 ainda, porque foi em 2003. Em 2002 a Portuguesa fez um jogo ali para se salvar, para não cair. Teve um jogo contra a Francana, a Portuguesa empatou lá 2-2 e aqui ganhou nos pênaltis. 2-2, até inclusive o jogo em Franca, se eu não me engano, acho que tinha falecido, não sei se era um irmão, acho que irmão seu, se não me engano. Aí na ocasião do jogo, ou na véspera, eu não me lembro. Aí quem era? Já não era mais eu o técnico. Não, era o senhor. Era eu. O senhor acho que tinha chegado há pouco tempo. Teve uma ocasião também que o Sérgio Guedes estava na Portuguesa Santista. E o senhor foi para o lugar. E ele estava, sabe, fazendo uma campanha boa, de repente perderam. Aí foi o Seagra me ligou, Pepe, o Sérgio concordou, quer que você seja o supervisor da Portuguesa. E eu fui. E aí eu falei, o Sérgio é meu grande goleiro. Seu goleiro, grande cara, né? E eu conversava muito com o Sérgio e tudo, graças a Deus, tudo começou a melhorar e vieram as vitórias. Tem mais participação, Tânia? Tem uma pergunta aqui do Sandro Barreto. Boa noite a todos. Pepe, você tem a pergunta dele, né? Pepe, você tem noção da sua importância para o torcedor santista? Você e seus companheiros de Santos salvaram uma história que poderia ter sido pobre. Vocês estão em nossos corações. Sandro Barreto. Ele perguntando se o senhor tem noção da importância que você e os outros... Feliz com isso. A gente tem tanta prova de carinho, de fidelidade, de amor ao clube. E sabe que o torcedor do Santos gosta muito do Pepe, do Zé Macia, dos meus gols, das conquistas e o amor que eu tenho pelo Santos Futebol Clube. Então o torcedor é meu parceiro, é meu irmão. Não, e essa importância, né? Eu acho que você, o Mengalvio, o Coutinho, quando estava aqui entre nós, o Pelé, enfim, o Pelé, lógico, o Dorval, enfim, todos. Inclusive mudou para Santos. O Dorval não perde um jogo do Santos. O Dorval está morando em Santos agora. Na Vila Belmiro todo jogo. Né? A gente encontrou com ele, inclusive. Ele coloca o bonezinho para disfarçar, sabe? Felipe, você ia fazer o... Então, a gente, ouvindo essas histórias, né? E o presente hoje, a gente vendo um Santos que trabalha de uma forma ofensiva, com um técnico que vem de fora. O senhor gosta desse jeito que o Santos agora passou a jogar com um técnico como o Jorge Sampaoli? Se vê um técnico ofensivo, dá para observar o torcedor. Não, o torcedor do Santos Futebol Clube, aquele que conhece um pouquinho mais de futebol, que o Santos tem cabeça, tronco e membros, que tem uma pessoa no banco orientando que sabe, que conhece. Então, a expectativa é muito boa, porque o treinador tem muita capacidade. Eu conversei com ele logo que ele chegou, nos convidaram para um amigo da diretoria, me convidou para almoçar com ele, batemos aquele papo. E eu estou sempre confiante no nosso treinador. Imagino que ele conhecia vocês todos, né? Porque o São Paulo é muito... Imagino que ele conhecia você, todos os outros, porque ele conhece um grande entusiasta do futebol brasileiro. Ele do Santos, né? Sabia da nossa história, do nosso carinho pelo Santos. Então ele nos chamou lá. Eu acho que, se eu não me engano, ele pagou um almoço para nós. Viu? Ele também é meio buchiba. Pagou um almoço para nós, acho que fui eu, se eu não me engano, foi o Mengalvio, foi o Clodoaldo, na cidade. São Paulo tirou a mão do bolso, então. O senhor, então, está confiante que o Santos possa brigar por esse título do Campeonato Brasileiro esse ano, Pepe? Confiante, sim. Acho que é um time bem armado, que tem jogadas, dá para perceber que tem jogadas ensaiadas, jogadas que muitas vezes saem gols.
e eu acredito que o Santos é um sério candidato. No começo do programa, o senhor citou o Neymar. Como é que o senhor viu esse momento do Neymar? Que ele tentou sair do Paris Saint-Germain, não conseguiu, acabou, vai ficar por no mínimo mais 6 meses no Paris Saint-Germain, a contragosto. Como é que o senhor vê esse clima para ele, Neymar, e pensando até em termos de pra frente, da carreira dele? Porque ele tá com 27 anos. Estou torcendo pro Neymar para parar de né, se envolvendo em tanto que propõe, né, tanta conversa. Se eu tivesse com ele muito, assim numa sala, o que o senhor falaria para ele? Eu tenho outra coisa para dizer, porque o Neymar ele jogava com a número 11, eu me lembro que o pai dele falou que era em minha homenagem, que o pai dele tinha sido um grande admirador e ele jogava com a 11. E anos depois, naturalmente, alguém sugeriu que ele tivesse que ser o 10, que o 10 é sempre o melhor do time, não só no Santos, no mundo. Então, o melhor é o 10, é o 10, é o 10. E o Neymar passou a jogar com a 10. Mas... Que tipo de conselho o senhor daria para ele, assim, se eu tivesse cara a cara com ele até por... Neymar, puxa vida, se preocupa com a sua forma física e com o seu desempenho dentro do campo e deixa os outros problemas, outros assuntos para o seu pai resolver, para o pessoal que cuida da sua carreira organizar. Se preocupe só com os 90 minutos e você vai ser o melhor do mundo. Espero que o Neymar esteja nos ouvindo, ou quem te conheceu o Neymar e estiver vendo o programa, passe isso para ele, porque isso é um conselho para ele levar não só para agora, mas para a vida toda. A gente está falando de grandes jogadores, grandes jogos, grandes títulos, e lembrando daquele grande Santos e lembrando dos times de hoje, a gente fala as grandes jogadas que aquele grande Santos fazia. Os treinamentos, havia algum ensaio, alguma coisa, algum treino para certas jogadas, ou aquilo tudo era improvisado, aquele improviso acontecia na hora? Como é que era isso? O Lula era um bom treinador, o Lula sabia escalar a defesa, sabia escalar os 11 melhores, mas ele não era muito sujeito a treinamentos táticos, né? A nossa rotina era coletivo, 2 toques, ele gostava muito de 2 toques e dar realmente um padrão para o time também, né? E o Lula tinha uma visão muito boa com relação às substituições, a trocar jogadores, mas na parte tática o Santos era um time que jogava no 4-2-4 rachado, né? O Zito e no primeiro Jair da Rosa Pinto, depois era Zito e Mengalvio, né? Então precisava realmente estar bem preparado porque ele queria ter sempre 4 atacantes. E tinha Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, que a gente passamos 5 ou 10 anos sempre sendo o ataque mais positivo. Mas o Lula foi um grande treinador. Não na parte tática, ele falava algumas coisas até que a gente achava engraçado, né? Vocês 4 no meio campo fazem um triângulo, ele falou uma vez, aí foi o Zito falou para ele, professor, vai ser meio difícil de 4 fazer um triângulo. Ele, vocês entenderam, vocês entenderam, eu quero que ele venha um pouco mais. E sabia escalar na hora certa, o time certo, e funcionou como o maior treinador do Santos de toda a história. Ô Pepe, você jogador, depois virou treinador. O Lula foi uma das suas referências para que você pudesse ser o treinador que você foi na carreira, ou você teve outras influências? Quais foram essas outras influências que formaram o Pepe treinador? Eu me tornei treinador quando eu parei de jogar. Um ano antes eu fiz o último contrato e o Nicolau Moran já tinha me falado que eu ia ser treinador das equipes de base, dos juvenis, infantis. Eu pensei que eu ia ficar velhinho, ele tomando conta de infantil e juvenil, mas que nada, logo me pegaram, às vezes caía o treinador do Santos e aí eu entrava e assumia. Então eu comecei pegando gosto pela coisa e me tornei realmente um treinador efetivo, né? Tive a satisfação de ter o rei da bola e um grande time no meu Santos. Fui treinar o Guardiola lá no futebol árabe, né? Encontrei lá o Sheikh Khaled no time do meu time. E um dia ele me chamou, o Sheikh Khaled, eles estavam muito chá lá, né? Estavam tomando chá, e aí o Sheikh Khaled,
aquela saia dele, coçando as frieiras, que ele coçava muito. Ele falou assim, o Pepinho estava lá. O Pepinho era meu assistente. O Pepinho fala bem inglês. Aí eu falei, Pepinho, o que é que o Sheik está falando? É que eu não estou entendendo nada. Ele está falando que se o senhor quer o Guardiola no seu time. Eu falei, pô, eu já tinha visto o Guardiola jogar, e o Guardiola jogava muito. Era jogador de seleção, né? Puta, era jogador. Nossa, dela só 2 toques. O senhor lembra que ano era isso? É. Na década de 90, é isso daí? Foi. Na década de 90. Quando o senhor trabalhou com o Guardiola, o senhor conseguia já ter ideia de que ele tinha essa inteligência ou absorver tanto conhecimento para ser treinador que foi? Eu tinha visto o Guardiola jogar, sabe? E, em uma ocasião, e eu falei, meu Deus, esse cara ele jogava muito. Agora, ele é muito inteligente, ele é poliglota, ele fala espanhol, francês, alemão. Olha. Chamava o Pepe de Mister. Hã? Mister, né? Eu chamava o senhor de Mister? Mister, ele me chama Mister. Mister Pepe. E conversava muito comigo, né? Logicamente ele era disparado o melhor do time, né? E tivemos assim um contato muito bom. É um treinador excepcional. Onde ele vai, ele arruma realmente. E foi um jogador fantástico. Sempre lembrava os times o Barcelona, Real Madrid, dois toques. Não dava mais que 2 toques. Sempre toque. O que ele perguntava mais para o senhor? O que o Guardiola perguntava mais para o senhor, assim? Termos táticos, de repente o futebol brasileiro, ele perguntava. Ele é muito inteligente, né? E ele me falava, eu sabia que eu tinha sido realmente um bom ponto esquerdo, sabia do Pelé, sabia do Clodoaldo, do Zito, do Coutinho, do Mengal, e conhecia muito. Ele é muito interessado com relação à história do futebol, então ele sabe como é o futebol na Rússia, na Inglaterra, ele realmente tem muita gente, muitos olheiros que realmente o ajudam. Né? A pessoa continua assistindo bastante futebol pela TV, vários campeonatos estrangeiros, campeonatos nacionais, só continua assistindo bastante futebol pela TV. O que você acha do futebol que é jogado hoje em dia aqui no Brasil? Parece que a coisa melhorou um pouquinho, né? Eu acho que sim, acho que já dá para assistir os jogos também. Às vezes tem sinceramente, eu ver futebol da Europa já está melhor agora, está muito mais produtivo, os clubes realmente já são mais ofensivos. E o que a gente percebe é que no futebol da Europa, todos os campos, todos os gramados são ótimos. Aqui no Brasil já é diferente. Então você vai dizer, mas o jogador tem mais dificuldade quando o campo não ajuda, e isso acontecia muito com o nosso Santos. Você ia jogar em Piracicaba, em Bauru, chegava lá e encontrava um gramado cheio de buracos. E que comentavam com a gente que foi propositadamente feito para diminuir o toque de bola, o entendimento dos jogadores do Santos. Mas o futebol da Europa dá gosto de ver, principalmente quando é o jogo entre as grandes equipes, que o espetáculo, o público, sempre estádio cheio, né? A gente fica um pouco de inveja. E continua trocando o televisor sempre, aumentando ele um pouquinho para ver os jogos também? Continua trocando o televisor para ver os jogos melhor também? Claro. A história o seu pé vai aumentando as polegadas do televisor e vai trocando o televisor. Bacana, maravilha. O futebol faz parte da minha vida aos 84 anos, mas graças a Deus sempre atento a tudo, como eu disse mais de uma vez, ao nosso peixe, à nossa seleção, e sempre torcendo para o futebol brasileiro ser um dos melhores do mundo. Uma pena que o programa está caminhando para o final. Está caminhando para o final, né? Tinha papo para muito mais aqui, dava para ficar muito mais tempo. Com certeza. Mas eu queria, só para encerrar, até pedir ajuda da Giza, para dar uma dica do canal, assim, qual o endereço do canal? Canal Pepe 11, né? Só o pessoal entrar no YouTube lá, botar canal Pepe 11.
E Aperta curte, aperta o sininho. aperta o sininho. Exatamente. Senão vai ser barreira, o senhor vai cobrar falta com a pessoa na barreira, né? Se não curtir, né? É melhor curtir, viu? Ai, meu Deus. Ah, então a pessoa vira caveira, aí é problema. Eu queria agradecer. Mais um detalhe. Pois não. Outro jogador extraordinário que jogou comigo foi Abedi Pelé. Abedi Então, mas Pelé. só rapidinho. Sim, à vontade. Mas Ganês. quem foi Abedi Pelé? Abedi Pelé foi o maior jogador africano de todos os tempos. Ele foi contratado pelo meu time. Às vezes eu levava na minha casa para... ou ensinamos a comer com garfo, faca, colher, mesmo? porque ele comia com a mão. Então nós expliquei para ele, meu filho, para minha filha, explicamos para ele, você vai ser um jogador fantástico, famoso, você não pode... Ensinamos ele a comer Caramba, com olha faca, só. garfo. Nossa. Sensacional. Era um menino bom. Qual que era o time, Ele, Super? uma vez ele falou assim... Alexander é o meu filho. Alexander is my brother White. Qual que era o time que o senhor treinou ele? Lembra? Oi? Al-Sadd. 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 É lá Caramba. Ele tava começando ali então, né? Ele tava no início de carreira, então, o Abedi Pelé. ele era garoto, ele tinha 19, 20 anos. O ganês, né? Com Uma certeza, geração boa de com Gana, né? certeza, se Sim. hoje o Abedi Pelé Da época da for Copa entrevistado, Africana, com certeza o Pepe tá Ah, na história vai da lembrar, vida ele dele, fala. até por toda a importância do lado pessoal, né? Mais até do que no profissional. Com certeza. Ele na África é considerado um rei de futebol. Não à toa o apelido, né? O apelido não é à toa, né? Bom, o programa está caminhando para o final. Queria agradecer ao Felipe Camargo, ele que do Análise Tática. Sim. Prazer. Programa. Quer fazer aquele merchandising? Então? Posso fazer, À vontade, poxa. por favor. Pô, prazer ter recebido o convite de vocês, estar ao lado de grandes amigos do Pepe agradecemos. e estou à disposição quando vocês Claro. quiserem, puderem, estou aqui à disposição. Programa Análise Tática, nosso canal do YouTube, e eu com o Caio Couto, que é técnico de futebol também, a gente está lá analisando taticamente os principais jogos do cenário nacional e trazendo alguns entrevistados também. José Macia Pepe foi a nossa terceira entrevista do canal. Olha. Quem quiser entra lá no YouTube também, aperta o sininho, deixa o like, que tem bastante conteúdo bacana. Valeu, gente. Valeu, Felipe, obrigado. Seu Pepe, muitíssimo obrigado pela presença. Semana passada não foi possível, mas hoje só veio e garantiu aqui um ótimo papo aqui. Obrigado por ter vindo, viu? E obrigado por tudo que o senhor fez pelo futebol. Grande abraço a vocês, meu carinho eterno. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Aproveito para ratificar os agradecimentos, senhor Pepe. Muito obrigado pela presença. E até antes de terminar, tem mais algumas participações pode falar. aqui. A Marli Camargo, rei do futebol. Bom, isso vale pro Pepe, pro Pelé e vale pros dois. Aqui ela não especificou quem era, então fica sendo pros dois. Marli Camargo, ó, rei do futebol. O Rômulo Leal, viva o eterno Pepe. Parabéns ao Só Esportes. Abraço ao amigo Tério. Abraço, Rômulo. abraço. E tem uma outra mensagem aqui que não tá aqui, mas eu já tinha visto, do Regis Querino, também grande Regis, lá da jornalista, Tribuna. amigo nosso. Ele até escreveu assim: esse é mito, sim. Resume bem, né? Entendedores entenderão. Entenderão, né? E aproveitando para ratificar o nosso grande abraço ao Lúcio da Ótica Libra, lá na Frei Gaspar, onde vocês podem conferir as melhores ofertas em termos de óculos. Você que está precisando de algum, vá lá na Ótica Libra, converse com o seu Lúcio, converse com o pessoal lá, que certamente você vai encontrar um grande preço. É isso aí? É isso, né? Quartou? Quartou. Quartou com o Pepe? Quartou com o seu Pepe. Caramba, que beleza, hein? Que honra, hein? Que honra, hein? Gente, um grande abraço a todos. Até a próxima quarta com mais um Só Esportes, aqui no Espaço Cultural Filete, na Rádio Ômega, para você que gosta de esporte, para você que gosta de boas histórias. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.